E tem algo que nós precisamos fazer uma conexão nas relações, que é os acordos. E eles têm a ver com os conceitos de vida. Então, íntimos ou não. Pode ser de amizade, pode ser de trabalho, pode ser de pai e filho. Qualquer tipo de relação. É importante ter acordos éticos. Um pedagogo, eu sou um pedagogo que atua na sala de aula, infantil principalmente, a primeira coisa que ele faz é criar acordos éticos com as crianças, criar regras. Acordos éticos são regras. Um relacionamento sem regra é um casamento fadado ao fracasso. Ponto. Simples assim como eu estou dizendo. Ele precisa ter regras, acordos éticos. Como um país tem acordo com o outro, um relacionamento precisa ter acordos éticos. Existe uma pesquisa que diz o seguinte: quando um casal começa a se relacionar, tudo parece flores, tudo parece que está lindo, porque estão apaixonados, aquela coisa toda. O fato é que 80 a 85% dos conceitos que um e o outro têm pela atração que tiveram, eles são comuns, eles são iguais, não tem nenhum problema. 80 a 85%, tá? É grande. De 10 a 15%, eles não são iguais, mas eles são aceitáveis. Tipo, tudo bem, eu não concordo, mas aceito. 10 a 15%. Nós estamos falando de 95%. É disso que nós estamos falando. 95% de tudo aquilo que um casal pensa é muito comum. Onde está o pepino? Nos 5%. Aí que está o pepino. Esse 5% é o lugar em que eu não concordo e não aceito. E aí precisa encontrar acordos, precisa baixar a guarda, precisa conversar a respeito, precisa olhar para isso. E o que acontece é que os casais normalmente, e as relações de forma geral, também de trabalho, não olham para isso, não olham para esses 5%. Não olham para esses 5%. Então, meus queridos, eu estou trazendo alguns pontos importantes aqui. A comunicação é um ponto importante, porque você precisa relatar e narrar o que está acontecendo dentro de você. Os acordos éticos são importantes, a sua saúde é muito importante. Estou aqui fazendo um review, sua saúde e a saúde do seu cônjuge, cuidar dela é muito importante. Estou falando de um relacionamento saudável, harmonioso, pleno. É possível? É. Dá trabalho? Dá trabalho. Como qualquer coisa, dá trabalho. De desenvolvimento. Criar um filho dá trabalho? Claro que dá trabalho. Você desenvolver uma profissão dá trabalho? Claro que dá trabalho, né? Envolve empenho, envolve você querer aquilo, desenvolvimento, estudo sobre aquilo, claro que envolve. Então, as pessoas imaginam que só porque eu estou apaixonado por alguém, só porque eu me apaixonei por alguém, então aquilo é simplesmente o ponto de apoio da coisa funcionar, né? E não é assim, né? Exatamente, 5% podem acabar com o relacionamento, né? Exatamente isso. Não significa que você teve frustrações e você não sabe se relacionar, que você não consegue se relacionar, né? É diferente isso. Precisa aprender. Esse é uma arte, né? Se relacionar é uma arte. E as pessoas não entendem isso. Acham, como eu disse, que é planta, que você rega e tá tudo bem. Não é assim. Se relacionar é você aprender, né? Aprender o quê? A se comunicar, acima de tudo. Aprender sobre comunicação. Alguém aqui na sua frente, na frente de vocês, que não sabia se comunicar com o corpo. Eu durante 30 anos fui bailarino, fui depois coreógrafo, diretor cênico, né? E aí fui me tornar um terapeuta, um pedagogo, um psicopedagogo clínico, fui estudar tudo isso. E eu fiz um curso, e no meio do curso eu estava em crise com a mãe das minhas filhas, né, já separado, e eu falei pra ela não me escuta, eu quero falar, ela não me escuta, né, não me dá atenção, etc, cara, muito doido eu pensar nisso agora. E ela fez um exercício comigo, ela falou assim, peraí que você já vai entender isso, o que tá acontecendo. Ela falou assim, fala comigo, né, ela falou assim, fala comigo. E aí eu comecei a falar com ela, ela fez assim comigo, ó, ficou com o livro assim, ó, na minha cara, etc, eu falando, etc. E cara, aquilo foi uma chapuletada na minha cara, né, de eu entender, cara, o outro não quer me escutar. O outro tá com um livro, né, entendeu? Com fone de ouvido, entende? E não quer me escutar. Como é que é isso? Como é que eu vou querer falar com alguém que não quer me escutar? Eu que não quero falar. Agora. E ali eu fui entender que eu não olhava pro outro,
eu fui entender que eu não sabia quem era o outro. Nossa, olha, eu tô falando assim, 2005, hein? 2005, 2006. Nós não estamos falando de 40 anos atrás, nós estamos falando aí de 15 anos, um pouco mais disso. Então, às vezes, o outro não quer falar com você, ele não quer se comunicar com você. E aí? E aí segue o jogo, né? Segue a vida. Porque é colocar em comum. Então, a escutatória é muito importante, escutar, né? Então é isso, cuidar da sua saúde, aprender sobre comunicação. Então, eu sabia me comunicar com o corpo, porque era um bailarino, mas não sabia escrever e não sabia falar. Não sabia escutar acima de tudo. Eu queria falar, não escutava o outro, atropelava todo mundo. Era uma doideira. Eu tinha esse saber horizontal, né? O saber intelectual. Então eu queria convencer as pessoas de que eu estava certo daquilo, etc. Papá. Muito doido. Quanta coisa mudou. Então, amados, muito importante a comunicação. Agora, para você construir acordos éticos nas relações, para que se dê esses acordos éticos, você precisa ter conceito, você precisa saber os conceitos, você precisa saber valores, saber objetivos, propósito na sua vida, precisa ter isso claro. E se não está claro, precisa conversar, de novo, se comunicar, para descobrir isso. Os seus conceitos de vida, eles devem estar ligados aos seus conceitos espirituais. E eu não estou falando de dogma aqui, hein? Eu estou falando de você entender qual é o seu papel no universo. Então é a relação de você com você mesmo, a relação de você com o universo, com Deus, se você acredita em Deus, não importa, com o universo ou com quem quer que você acredite, né, que esteja maior. Isso é muito importante. Se você não tiver uma relação com você, se você não tiver a sua espiritualidade desenvolvida, eu não estou falando sobre religiosidade, sobre dogma, não é disso. E eu não estou falando para você se prender a alguma coisa, ao contrário, eu estou falando para você se libertar. Então tem que trabalhar a sua espiritualidade, é muito importante. Isso significa a sua relação com o universo. Essa é uma das relações. Nós temos 3 tipos de relações. Nós vamos falar mais especificamente disso daqui a pouco, mais para frente. Mas uma delas é essa. Você com o universo, com o mundo como um todo. Eu não estou falando mundo, pessoas. Isso é outra relação. É você com o universo e trazer esses conceitos. Entender que conceito você tem. Qual é a ética que você tem com o mundo e com o universo. As pessoas não pensam a respeito disso. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não pensam. Então, a saúde de uma relação, ela passa diretamente nos conceitos de vida que você tem e que você desenvolve. Diretamente. Se você não desenvolver esses conceitos de vida e aí colocar em comum esses conceitos de vida, nada vai acontecer. Você vai ficar enxugando gelo, pulando de uma relação para outra, de outra para uma. Então você percebe, é um desenvolvimento de comportamento humano que o ser humano não tem. Precisa desenvolver, precisa aprender. Foi isso que eu vi nas minhas relações, quando eu fui me relacionar comigo mesmo. Eu olhei e falei, pera um pouquinho, mas como é que é isso, cara? Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é o tu, eu não sei o que é o outro. Eu não me relaciono comigo. Eu descobri isso. Foi duro? Foi, claro que foi duro. Mas foi o começo de uma transformação. De eu começar a olhar sobre justiça, né? Se eu era justo comigo, para ser justo com o outro. Comecei a olhar valores, é isso que eu estou dizendo. E que vem na esteira da espiritualidade.